Pai seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Estou feliz em poder estar aqui nessa noite tão especial. Amém. Glória a Deus. Pastor João nos fez um convite muito especial e é uma honra estar aqui hoje. Amém. Para trazer a palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração. E hoje eu quero falar com você sobre fé. Amém? Certa vez eu ouvi da médica que estava cuidando do meu filho, quando eu cheguei na UTI e descobri que o caso dele era gravíssimo. Ela perguntou para mim: você tem fé? Aí eu falei: tenho. Ela disse: então use toda a sua fé, porque o estado do teu filho é gravíssimo. E eu usei toda a minha fé. A fé, ela tem movido a minha vida em todos esses anos. Eu aprendi com os meus pais a ter fé, porque tudo que nós íamos fazer, sempre a gente colocava Deus no meio. E eu aprendi, desde criança, a crer no Deus que fazia o que era impossível para mim. Porque para Deus não existem impossíveis. Amém? Eu conheci Jesus muito cedo. Eu tinha 5 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez na Igreja do Evangelho Quadrangular, em São José do Vale do Rio Preto. Foi amor à primeira vista. Porque eu, com 5 anos, eu já estava meio cansada de muita coisa. Já vivia muita coisa, já via muita coisa dentro da minha casa. E quando meu pai se converteu e depois nós começamos a ir com ele, eu vi Deus fazendo coisas grandes e maravilhosas dentro da nossa família. Meu pai é ex-feiticeiro, minha avó feiticeira, minha tia feiticeira, meu pai alcoólatra, minha tia alcoólatra, meu outro tio alcoólatra. Então era esse o meio que eu vivia. Eu, com 4 anos, eu já experimentava cachaça pura. E eu dizia para mim mesmo: quando eu crescer, eu vou fumar. Então foi uma libertação muito grande. E eu aprendi sobre fé, sobre milagres. E hoje eu venho aqui para te dizer: não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho daquilo que possa estar acontecendo na tua casa, não importa a quantidade de pessoas na tua casa, na tua família, os teus filhos, marido, esposa, que estejam afastados da presença de Deus, não importa. Quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo, porque Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, Ele pode transformar a tua história, assim como Ele fez um dia na casa dos meus pais. E isso se estendeu para a glória de Deus. E eu aprendi a confiar, eu aprendi a ter fé. Aí o meu filho, depois de 31 dias, saiu da UTI. Hoje é baterista, tecladista, bombril, né? 1001 utilidades. Amém? Vai fazer agora, dia 15 de junho, 15 anos. Amém? Então eu louvo a Deus pela vida do meu filho, da minha família. Do meu marido, Luciano, diácono. Estamos casados aí há 25 anos. E tem também a Maria Eduarda. Acho que alguns aqui conhecem a Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda já tem 18. E nós seguimos aí, fazendo a obra do Senhor, crendo em todo o tempo, porque é isso que nos move. É crer em Deus. Amém? Eu sou um pouco a moda antiga. As mensagens, eu tenho cadernos, eu começo escrevendo muito bem. Se você vê muita coisa rabiscada, eu começo muito bem, depois eu me empolgo, eu vou riscando, eu vou pregando para mim mesma,
né? E assim eu vou. Amém? Eu quero ler com você. Olha, o pastor disse que eu posso ir até meia-noite, tá, gente? Vou até meia-noite hoje aqui. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Amém? Todos acharam? Quem não achou, eu acredito que esteja aqui. Lá na igreja eu faço assim, tá aqui. Amém? Vamos lá? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Tem algumas versões que dizem que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e vai recompensar quem busca. Essa é uma palavra poderosa para a nossa vida hoje. Amém? A fé, irmãos, ela é a certeza de coisas. A fé, ela é a convicção de fatos que às vezes a gente não vê. Quando eu cheguei na UTI, lá do Alcides Carneiro, que eu vi o meu filho, da forma que eu vi, foi o maior choque da minha vida. Porque eu esperava ver o meu filho bem, e cheguei lá, ele estava entubado, lutando pela vida. E foi um choque, mas eu olhava para ele e eu via nele aquele pedacinho de gente de 2 palmos, 41 centímetros ele tinha. Aquele pedacinho de gente, mas eu olhava para ele e eu tinha fé. Mesmo que aos olhos humanos ali não tivesse perspectiva nenhuma, nos meus olhos, nos olhos da fé que eu tinha, eu via ele vivo, eu via ele adorando ao Senhor como eu vejo hoje. Amém? Porque eu tinha certeza do Deus a quem eu buscava. Agora, irmãos, no mundo de hoje, com tantas dificuldades, quer ver? Quem passa dificuldade, levante a mão. A outra, os pés, né? Vão virar de ponta cabeça aqui. Amém? Tem alguém que já chorou hoje? Não precisa levantar a mão. Amém? Às vezes você já chorou hoje, você já pensou hoje, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Senhor, eu vou desistir. Como a gente pode viver uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé crescente, no meio de tantas coisas, de tantas dificuldades, porque a nossa fé, irmãos, ela tem que ser viva, a nossa fé, ela tem que ser eficaz, e a nossa fé, ela tem que ser crescente. Ela precisa crescer. Às vezes as pessoas pensam, né, que a fé ela pode ser pequena, a fé ela pode começar pequena, mas ela precisa crescer. Senão Jesus não teria perguntado para os discípulos, até nem perguntado, ter chamado a atenção deles, homens de pequena fé. Então a fé ela precisa ser crescente. Irmã, eu sou espaçosa, hein? Agora, eu corro um risco grande. Posso fazer assim, ó? Isso, vou botar aqui, ó. Pronto, porque eu sou meio espaçosa. Amém? Mas a nossa fé, ela precisa crescer todos os dias. Agora, para a nossa fé crescer, irmãos, nós precisamos de algumas coisas para vivermos. Primeira coisa, para a tua fé crescer, você tem que observar e viver a palavra de Deus. Quem observa e viva, quem observa, ouve e vive a palavra de Deus, a sua fé, a tendência é crescer. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, nós encontramos respostas. Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós encontramos exemplos de pessoas, irmãos, que passaram por coisas semelhantes às coisas que nós passamos, ou até mais graves ainda do que nós passamos, mas elas venceram. E
Hoje, lendo a Bíblia, a gente sabe o que aconteceu. Esses dias eu estava pensando, estava lendo sobre José, aí eu estava pensando, meu Deus, é muito fácil olhar hoje, né? E olhar, nossa, José venceu, foi preso, lá, a sem vergonha da mulher lá ficou para trás, né? Mas é muito fácil a gente olhando ali e falando que homem de Deus, vai viver lá a VL dele, irmãos. Vai lá. Vai lá, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o quanto tempo ia ficar preso, ele não sabia se seus irmãos estavam vivos, se seu pai estava vivo, ele estava numa terra estranha, ele só tinha a fé. Só isso. Então, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Abraão. Deus diz para Abraão aqui, presta atenção, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão perguntou para Deus, peraí, não, calma aí, vamos, para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que tem lá? Não, ele tinha a fé. E pela fé, ele fez aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Teve alguns percalços no caminho, nós sabemos disso, amém? Algumas coisas que não precisava ter feito, ele fez. Mas ele ouviu a Deus, ele foi. Deus chega em determinado tempo para ele, depois de tantos anos, depois dele receber aquilo que ele mais queria, que era o seu filho ali, o filho Isaac, o filho da promessa. Deus disse para ele assim, Abraão aqui, eu quero teu filho em sacrifício. Ele não pestanejou, ele não bateu os pés, ele não fez pirraça. Que é isso, Deus? Como é que você me pede uma coisa dessas? Não, ele usou a fé. Ele pegou o seu filho, ele pegou lá a madeira, o fogo, pegou tudo que precisava e foi. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, irmãos? Em Gênesis, Gênesis 22, versículo 6, quando eles chegam lá no pé do monte, tem uma palavra ali que me chama a atenção sobre fé. Porque Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse o seu filho. Ele não contou aquilo para ninguém. Nem para ele, nem para o seu filho ele contou. Quando o seu filho perguntou, duas coisas me chamam a atenção. Quando o seu filho pergunta, pai, a gente tem tudo, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele, mas ele tinha fé que alguma coisa ia acontecer. Aí no versículo 22 de Gênesis, aliás, versículo 6 de Gênesis 22, algo me chama a atenção. Porque quando ele chega lá ao pé do monte, ele diz para os seus empregados que estavam ali, vocês agora vão ficar aqui. Porque eu e o moço vamos subir. E tendo adorado, ele diz, retornaremos. Ele não diz, eu vou retornar. Ele tinha fé que ele ia subir. O que Deus mandasse ele fazer, ele ia fazer. Mas ele tinha fé. Quando ele diz, retornaremos, ele tinha certeza de que o filho ia voltar junto com ele. E isto é fé. Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. Que não importa o momento, não importa a dificuldade, nós retornaremos. Não importa aquilo que o Senhor pedir, ou não importa aquilo que o diabo fizer, nós retornaremos, porque é o Senhor quem está na frente, é o Senhor que trava as nossas batalhas. Por isso precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão agradou a Deus porque tinha fé. Abraão, agora eu sei que você me adora e me ama mais que qualquer coisa. Isso é fé, irmãos. Olha para a vida dele, olha para a vida de homens e mulheres, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Caleb, Davi, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, Esté, daí por diante. Amém? Sou acelerado, irmãos. Estou ligado no 220. Principalmente se eu estiver nervosa. Aí, o problema é quando eu começo a rir. Mas vamos lá, né? Vou rir não. Caleb.
Eu queria falar de todos, irmãos, que eu amo todos. Mas eu tive que escolher alguns, eu escolhi só 85. Não, irmão, brincadeira. Só vocês vão sair tudo correndo, tranca a porta, irmãos. Caleb, irmãos. Caleb, quando eles estavam lá para conquistar a terra, eles já tinham passado lá os 40 anos lá no deserto. Moisés já estava morto, já tinha partido, Deus já tinha levado ele lá. Mas Caleb, ele chega para Josué e ele tem um ato de fé. Sabe por quê? Às vezes nós botamos empecilho em tudo, irmãos. Tudo. Até os filhos às vezes se tornam empecilho. Não foi na igreja por quê? Porque o menino dormiu. Carrega no ombro, irmão. Sabe? Traz para a igreja. Eu falei, Samuel, você não estava na igreja comigo. Maria Eduarda com 10 dias já estava no culto. Samuel, porque eu estava com ele na UTI, por isso que ele não estava. Mas aí sabe o que eu fazia? Eu fazia assim. Tinha um monte de bebezinho, né? No albergue do Alcides Carneiro, porque ele já teve um momento que ele já tinha saído da UTI e estava no albergue comigo. Aí eu falava para as mães assim, no domingo, vocês podem descer todo mundo, eu tomo conta de todos. Irmãos, tinha uma igreja abençoada lá que o culto chegava lá. Eu botava o meu ouvido na janela. E ali, sabe, eu louvava a Deus, os bebezinhos tudo dormindo, sabe, eu torcendo para ninguém acordar, mas eu estava ali. Filho não pode ser empecilho para você adorar. Trabalho não pode ser empecilho, trabalho foi Deus que te deu. Amém? Não, eu estou cansado porque eu trabalhei demais, então fica desempregado, quem pode vir na igreja? Ué, é simples. A gente tem que parar de botar empecilho nas coisas, irmãos. A gente acha que tudo é difícil, não é. Não é, irmãos. Irmãos, há uns anos atrás eu descobri que eu tinha fibromialgia. Muita luta, muita dificuldade, o corpo pediu socorro. Irmãos, tinha dia que eu acordava, tinha que fazer assim no queijo. Porque acordava tão travada, escorando pelas paredes, mas eu levantava, eu abria a janela, eu fazia as coisas. Quantas vezes eu subi no altar para pregar, o maxilar, mas uma dor, mas eu pregava. E eu comecei a descobrir que o único lugar que eu sentia menos dor era no altar, então eu queria pregar e cantar o tempo todo. Né? Eu descobri, e tinha dias que eu queria ficar em casa, irmãos, mas eu ia para a igreja mesmo. O dia que eu caí, quando meu filho estava com 2 meses, irmão, eu já passei muita luta, muita dificuldade, Jesus amado. Meu filho estava com 2 meses, eu estava pequenininha, 90 e poucos quilos eu estava, porque eu cheguei a 107, né? Eu caí, eu bati o joelho no chão. A minha panturrilha colou aqui, com o osso aqui, o outro aqui. 6 meses para voltar a andar. Eu ia de muleta, não aguentava meu peso na muleta, mas eu ia para a igreja mesmo. Sabe, irmãos? Nós temos que parar de botar empecilhos nas coisas. Caleb já tinha passado 40 anos. E ele tinha que conquistar a terra dele. Eles estavam lá, ainda faltava parte para conquistar. E Caleb, lá em Josué capítulo 14, do 6 em diante, você vai ler isso. Não vou ler agora porque não dá tempo. Mas a sua fé era tão grande, que Caleb diz assim, eu já tenho 85 anos, mas eu me sinto com a força de quando eu tinha lá, 45, com a mesma força de 40 anos atrás. É assim que eu me sinto, um homem de 85 anos, irmãos, sabe? E não botou empecilho, ele foi, e era uma das partes mais difíceis de ser conquistadas. E por que nós estamos colocando empecilhos? Então, não importa. Ele disse, eu vou lutar, eu vou conquistar. Não importa se tem gigantes. Lá no versículo 14, Josué, capítulo 6, ele diz assim, se o Senhor estiver comigo, eu poderei expulsá-los. Às vezes você está botando empecilho, mas quem está contigo é o Senhor. Quem está na tua casa é o Senhor. Quem está na tua vida é o Senhor. Ele é a tua força. Se passares pelas águas, Ele vai estar lá. Se entrares no fogo, Ele vai estar lá. Não importa, Ele está em todos os lugares. Não importa se a tua força for pouca, busque a força que vem dEle. Glória a Deus. Não importa, irmãos. Expulse pela fé. Caleb
Bíblia diz que tem gigante lá, daí que tem gigante, meu Deus é maior. Amém? Então, primeiro ponto é esse. Observe e viva a palavra, observe. Sabe por quê, irmãos? Sinto muito. Não posso fechar a Bíblia. Não, eu já fechei. Né? Sinto muito, irmãos, o que eu vou te dizer agora. Aliás, sinto nada. Eu estou aqui para pregar a verdade. Sabe por que tem muita gente que está com a fé enfraquecida? Porque não tem intimidade com isso aqui, ó. Porque quando a gente abre essa Bíblia, os exemplos de fé vão surgindo diante de nós. Aí a gente fala, se ele conheceu, eu vou vencer também. Ó, isso aqui aconteceu, vai acontecer comigo também. Ó, pelo amor de Deus, olha para os exemplos passados. Olha o que Deus já fez na tua vida. Quanta gente se esquece do que Deus faz. Não se esqueça daquilo que o Senhor fez. Amém? Segundo ponto, creia que realmente Deus existe. Mas pastora, você veio falar isso para uma igreja que crê em Deus? Vim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo hoje algumas pessoas colocando em dúvida aquilo que Deus pode fazer. Colocando em dúvida a existência de Deus. Hoje, a gente vive numa sociedade onde as pessoas confiam muito naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem tocar. Eu estava conversando com uma adolescente esses dias, ela se abriu comigo, e ela disse para mim assim, eu tenho dificuldade de acreditar em tudo isso, porque eu sou muito lógica, eu acredito naquilo que eu posso ver, aquilo que é muito difícil para a minha mente. Aí eu disse para ela assim, tá faltando mais intimidade com o Espírito Santo na tua vida. Tá faltando intimidade, irmãos. Olha, nós temos que crer que realmente Deus existe. E Ele existe. E Ele está aqui. Ele está em todos os lugares. Levanta de manhã e olha para a natureza. Levanta de manhã, ouça os pássaros cantando. Olha o sol para você ver se Deus não existe. Ele existe, é criador de todas as coisas. Eu vi um vídeo esses dias que a pessoa dizia assim, na roça não tem ateu. Porque na roça... Tem ateu nas grandes cidades, na roça não tem. Porque na roça você vê os animais, você vê os pássaros, você vê a natureza, você vê os milagres de Deus todos os dias. Você vê a planta brotar, você vê o fruto, você vê tudo. Então, irmãos, a gente tem que passar a contemplar mais a obra de Deus, crer que Deus existe, ver Deus nas pequenas coisas. Adore, busque a Ele, louve, não importa as circunstâncias, porque no momento certo você vai ver a sua manifestação na tua vida. Aqui o texto que eu li diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é aquele que recompensa aqueles que o amam, que o buscam. Às vezes você está querendo as recompensas, querendo as bênçãos, querendo milagres, mas está botando em dúvida aquilo que Ele pode fazer ou quem Ele é. Deus, lá em Daniel capítulo 3, versículos... Daniel capítulo 3, o capítulo todo, melhor dizendo, conta uma história só, ali Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor constrói a estátua, e exige que as pessoas se dobrem diante daquela estátua, diante daquele monumento ali, e adore aquele monumento. Ele exige isso. Se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que 3 jovens que estavam ali no meio, 3 hebreus que estavam ali no meio, todos se prostraram. Mas aqueles 3 ficaram de pé. E aí os fofoqueiros de plantão, né, foram lá falar com ele, ó. Aqueles lá que o Senhor constituiu, ó, lá no seu reino aí, deu cargos para eles, olha lá, desobedeceram as suas ordens. Sabe por quê, irmãos?
Quem crê que que o Deus verdadeiro existe, não se dobra diante de nenhum Deus dessa terra. Porque o Deus que nós cremos é um Deus com D minúsculo. Mas os deuses desse mundo, eles são com D maiúsculo, melhor dizendo. E os deuses desse mundo são deuses com D minúsculo. E eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam em quem eles estavam depositando a sua fé. Embora eles já estivessem ali, eles tivessem sido levados para ali, já novos, mesmo ainda novinhos, eles já aprenderam quem era Deus e que tinham que ter fé em Deus. Você conhece a história lá desde o início, junto com Daniel, que eles procuraram fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, não aquilo que o rei de Babilônia queria que eles fizessem. Eles criam em Deus. E tem uma coisa que Nabucodonosor diz para eles: olha só, eu vou dar uma chance para vocês. Às vezes o mundo quer te dar chance para você negar teu Deus. Nunca negue a tua fé em Deus, irmãos. Diante de ninguém, nem diante de patrão, nem diante de amigo, nem diante de família, diante de ninguém. Creia no Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor disse para aqueles três assim: olha só, eu vou dar mais uma chance para vocês, viu? Gosto de vocês demais. E eu vou dar uma chance para vocês. Quando aí tocar aí o som da pífara, da não sei o que, da guitarra, da bateria, do teclado, quando chegar aí, quando vocês ouvirem o som, vocês vão se dobrar. Aí, Nabucodonosor, versículo 15, ele diz assim: senão vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Aí ele fala uma frase: quem é o Deus? Só que ele fala Deus com D minúsculo. Ele diz assim: e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, ameaçou eles, né? Irmãos, mas quando a gente crê realmente que Deus existe, não importa o que vai acontecer. E aqueles três, eles dizem algo tremendo. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. A gente tem que aprender a responder à altura, viu, irmãos? Tem que aprender. Quem tem Deus responde à altura. Responde na fé. Não fica murchinho, não. Ah, o que eu vou fazer? Vai fazer é confiar, é crer nele. E eles disseram assim: ó, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, com D maiúsculo, é quem servimos e quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Não importa, irmãos, se eu vou viver, se eu vou morrer, eu preciso falar como o apóstolo Paulo: para mim, o morrer é viver e o viver é Cristo. É isso que importa. E olha que eles nem conheciam o apóstolo Paulo, hein? Eles estavam muito distante ainda deles, né? Não importa. Às vezes a gente fica preocupado com perseguição, fica preocupado com o que estão falando, fica preocupado com a capetada que se levanta, e daí se levanta para cair por um caminho, eles vêm, mas por 7 eles têm que fugir. E o inimigo fica irado, irmãos, quando vê a nossa fé. Aí ele vai, aí danou-se. Aí pensa que, não, eu tô crendo em Deus, então agora vai melhorar. Vai nada, irmãos, vem mais por aí. Nabucodonosor, ele fica irado, zangado, né? Não vai fazer o que eu quero, não? Opa. Vai não? Então tá bom. Diz aqui a Bíblia que ele se encheu de fúria. O aspecto do seu rosto se alterou, ficou endemoniado o demônio, irmãos. Terrível. Não acredito que eu falei isso, gente. Me perdi até no que eu estava lendo. Aí ele ordenou: aumenta essa fornalha aí 7 vezes mais do que de costume. Irmãos, quando o inimigo vê que nós
que nós estamos crendo no Deus vivo, ele vai se levantar. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou sair da igreja. Eu fiquei crente, virei crente, estou na igreja. As coisas pioraram. Ué, irmãos, fazer o quê? Quando a gente está lá fora, o inimigo não se preocupa com a gente não, a gente está fazendo a vontade dele. Não está nem preocupado. Ele está preocupado com você. Ele quer te levar para o inferno, porque ele sabe o destino dele. Lá, ele sabe que o destino é um lago de fogo que vai ser preparado para ele e seus anjos caídos. Então ele quer levar o máximo de gente possível para lá junto com ele. E você é um deles. Ele quer te levar. Ele olha para você e fala assim, carne fresca. Ele quer. O inimigo ali, Nabucodonosor, mandou ordenou que jogassem eles, irmãos, ali. Jogaram eles na fornalha. Só que algo acontece quando a gente crê em Deus e acredita que Deus existe, irmãos. Passou o tempinho ali, que já estava ali, né? Até os soldados que foram jogar, vocês sabem o que aconteceu? Ficaram queimados. Morreu gente ali na hora. Só que Nabucodonosor, sabe o que me deixa assim? Eu acho incrível. Que os três, eles caíram amarrados dentro da fornalha. Amarrados. Mas Nabucodonosor foi lá e dá uma olhadinha. De repente, ele olha lá e o que ele vê? Ele esfrega os olhos lá, né? Acredito eu. Ele pergunta que a gente não lançou 3 homens amarrados lá dentro. Isso é fé, irmãos. É crer que Deus existe. É saber, posso até morrer queimado, mas eu sei para onde vai a minha alma. Nós não jogamos, foi 3, não foram 3 lá dentro? Só que, porém, nós jogamos 3 homens amarrados. Agora eu vejo 4 homens soltos e um tem a fisionomia de um filho dos deuses. Irmãos, quando a gente crê que Deus existe, quando a fé nos impulsiona, a gente sabe que nós não estamos sozinhos. O 4º homem da fornalha está com a gente. Aquele que guarda está com a gente. Uma vez, nós fizemos uma vigília lá em Araras. Aquelas vigílias que a gente fazia o dia inteiro. Aliás, a noite inteira, né? E tinha umas crianças brincando na rua. E no outro dia, perguntaram lá para alguém da igreja quem era o homem de branco que estava andando em cima da igreja na hora da vigília. As crianças que estavam fazendo bagunça na rua viram um homem de branco andando no telhado da igreja, irmãos. Ele está com a gente. Creia que realmente Ele existe. Creia que o Senhor é bom. Amém? Eles podiam morrer. E Nabucodonosor mas eles creram, e Nabucodonosor precisou reconhecer. Ele termina lá dizendo: bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Preste atenção, quando você mostrar para as pessoas que você está andando com Deus, quando você mostrar para as pessoas que Ele está na tua casa, que Ele está na tua vida, as pessoas vão poder dizer: bendito é o Deus do João, bendito é o Deus da Maria, bendito é o Deus de não sei mais quem, eu não conheço vocês. Amém? Bendito é. Amém? Aleluia. É assim. E Ele ordenou, a partir de agora, ninguém vai dizer nada e vai fazer nada contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque esse é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Quando a gente crê, todo mundo que está à nossa volta começa a crer também. Creia que Ele existe, irmãos. Tenha todos os dias atitudes de fé.
todos esses exemplos que eu dei até agora para você são atitudes de fé. Amém? Abraão teve atitude de fé. Falei vagamente sobre José, atitude de fé. Caleb, atitude de fé. Os 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, atitude de fé. E são atitudes de fé que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Porque, irmãos, se nós não tomarmos atitudes, em tudo na nossa vida tem que ter atitude. Certo? Tem que ter. Se a gente não ter atitude, nós vamos ficar parados, sentados, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar. Né? Como dizia Raul Seixas, que ninguém quase conhece. Só eu, porque é meu pai que fala isso. Aprendi isso com ele. Né? Mas nós não podemos ficar esperando. Estou esperando no Senhor. Claro. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Mas aí ele diz assim, e ouviu o meu clamor. Ou seja, ele não estava só esperando, ele estava clamando, ele estava buscando, ele estava adorando. Se você ver lá os salmos, você vai ver, em tudo eles estavam, todos os salmistas ali, em algum momento eles mostram que eles estavam buscando a Deus, adorando a Deus. Eles não estavam só esperando. O nosso problema é que às vezes a gente quer esperar atitude e não tem atitude. Você hoje pode não estar numa fornalha, mas o diabo quer te levar para o fogo do inferno. Deus não está te pedindo teu filho, ok, mas tem outras atitudes que você precisa tomar. Eu quero encerrar. Daqui a pouquinho, meu Deus, me ajuda a encerrar, que eu tenho muita coisa para falar. Quero encerrar falando de Marcos 5. Mas depois eu ainda vou ler um outro texto. Que esse eu vou ler todinho. Aí eu vou dizer igual meu pai, eu vou só ler, não vou comentar, mas ele sempre para e comenta. Marcos 5 conta 3 histórias. Eu quero falar de 2, para fortalecer ainda mais a sua fé. Porque eu falei dessas histórias muito lá atrás, né? Então eu quero falar de uma mais recente, 2.000 anos só, né? Mais recente. Porque essas que eu estava te contando aí, né? 2.500 anos, quase 3.000 anos atrás, né? Então vamos falar de uma mais recente. Marcos 5 fala sobre 3 histórias, eu quero enfatizar 2. Quando Jairo chega a Jesus, e chega para Jesus e diz para Jesus assim, Senhor, vai até minha casa, vai ver minha filha está doente, minha filha vai morrer pode morrer a qualquer momento. E ele mostra ali uma fé tão grande. Jairo era um homem influente, um dos líderes na sinagoga, mas ele viu que não podia fazer mais nada. Irmão, não importa quem nós somos, não importa, nós vamos ter que ter atitude de fé. Não importa se é o pastor, se é o diácono, se é o líder de grupo, não importa, sempre nós temos que ter atitude de fé. E aquele homem, ele teve uma atitude de fé, ele foi até Jesus, e Jesus, no caminho da casa dele, ele encontrou outra mulher, que também teve uma atitude de fé. Eu acho que a maioria aqui conhece essa história, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, ela tem um pensamento, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela de repente já tinha visto até algum milagre que Jesus tinha feito. Às vezes nós estamos aí só olhando milagres, às vezes nós só estamos ouvindo falar dos milagres e não estamos vivendo os milagres na nossa vida, a salvação na nossa casa, porque não estamos tomando atitudes. E aquele Jairo tomou atitude e foi até Jesus. Então vamos para sua casa. Naquele momento ali difícil, multidão, aquela mulher no meio do caminho, ela pensa, se eu somente tocar, olha a fé dessa mulher, irmãos, se eu somente tocar. Hoje às vezes a gente quer, para ter fé, para acreditar que Deus existe, para ter atitude, a gente quer ver, né, algo miraculoso, algo assim estrondoso acontecer.
Deus pode fazer algo miraculoso, estrondoso, maravilhoso na vida de qualquer pessoa, irmãos. Mas às vezes nós temos que ter pequenas atitudes. E aquela mulher, 12 anos, a Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo que ela tinha. E ao invés de melhorar, ela ia de mal a pior. É o que diz a Bíblia. E ela, mesmo amedrontada, mesmo sabendo que ela não poderia estar ali no meio daquela multidão, ela não podia estar ali, irmãos. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada imunda. Ela não podia estar ali, ela não podia nem tocar em Jesus. Mas ela disse, se eu simplesmente tocar na sua veste, eu serei curada. E ela se espremeu de todo jeito, ali foi, teve uma atitude de fé. Ela fez quase igual Mesaque, Sadraque e Abednego. Se eu morrer, pelo menos eu tentei. Morri, mas eu tentei. Então, ela chega e toca na orla da veste de Jesus. Na mesma hora, Jesus para e diz, pergunta, quem me tocou? Eu acredito que os mais debochados ali devem ter rido de Jesus, né? Eu acredito que os adolescentes de hoje, se estivesse lá, tinha dado uma gargalhada. Porque, bichinhos alegres que pegam as coisas pequenininhas, né? Mas, lá de vez em quando eu pego alguém rindo de mim. Que às vezes eu falo muito rápido, solto alguma coisa aqui ligado uma a outra, mas eles pegam os mínimos detalhes, né? Então eu acredito que riram de Jesus. Tocou, meu Deus. Todo mundo está apertando ele, todo mundo está tocando ele, ele está perguntando quem tocou. Aí ele diz assim, alguém me tocou com muita fé. Não está assim não, viu? Mas por minha conta. Alguém me tocou com muita fé. Porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Irmãos, quando a gente tem atitude de fé, vem virtude sobre a nossa vida, vem poder sobre a nossa vida, vem cura, vem milagre, as portas se abrem, as pessoas se convertem quando a gente tem atitude de fé. Você sabe a história? Aquela mulher vai, chega ali diante de Jesus, fui eu e tal, vai, a tua fé te salvou. Jesus diz isso para ela. A tua fé te salvou. Esse texto, se você pegar Lucas, se você pegar Mateus e se você pegar Marcos, você vai ver que cada um diz uma coisa. Aí, se juntar os três, Jesus diz assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Se juntar os três textos. Ou seja, a partir daquele momento, ela tinha paz. Porque ela teve fé. E a fé não salvou somente o seu corpo físico, mas a fé salvou a sua alma da morte. Porque uma mulher como aquela, amargurada, triste, poderia ter levado a um suicídio, poderia ser levada, mas não. Teve uma atitude de fé. Quando você estiver amargurado, quando você estiver triste, depressivo, quando estiver pensando em morrer, quando estiver pensando em muita coisa, tenha atitude de fé e toque em Jesus, porque dele vai sair virtude. Chegou ali aquele homem. Jesus, vamos continuar, Jairo? Vamos embora. Alguém disse para ele, Jairo, pode parar. Não incomodes mais o mestre. A tua filha está morta. Imagina o choque daquele homem, irmãos. Quando alguém disse para ele, quando seus empregados disseram para ele, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Mas quem crê em Deus, quem tem atitude de fé, ele já tinha tido uma atitude de fé. Foi até Jesus, a pessoa certa. Ao invés de olhar e ouvir, às vezes a gente está olhando muito o que está à nossa volta, ouvindo muito o que estão falando, mas cuidado com o que você anda ouvindo. Ouça a voz do Espírito Santo dentro de você, porque ele mora dentro de você. É a voz dele que a gente tem que ouvir, não as vozes externas. Jairo olhou para Jesus. Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, creia somente. E é daquele momento em diante, Jairo não viu mais ninguém, não prestou atenção em mais ninguém. Ele olhou para Jesus, ele ouviu Jesus e ele foi para sua casa. Você sabe o desfecho da história? Jesus chegou lá, mandou os incrédulos saírem, mandou as carpideiras, mandou todo mundo sair. Jesus fez o milagre, ressuscitou aquela menina. Fez o milagre por quê? Porque ele viu fé naquele homem, ele viu atitude de fé naquele homem. Qual vai ser a tua atitude de fé hoje? Nós precisamos ter. Amém?
Romanos 8. Fique em pé, irmãos, para parecer que está acabando. Mas tá, irmãos. Mas está acabando. Está acabando. Eu quero ler esse texto extenso com você. Sabe por quê? Que essa palavra, Deus começou a trabalhar na minha vida hoje de manhã. Porque eu tive muito tempo para preparar a mensagem para estar aqui hoje. Irmãos, não é fácil a vida da gente. É muita correria. Hoje de manhã eu estava no Pilates. Aí estou eu lá, fazendo exercício lá com a perna. E de repente eu vi que tem que fazer 20, assim, eu fui, irmão, direto. Eu olhei para a professora e falei, eu fui direto. Ela, onde tu tá com a cabeça? Eu falei, na mensagem que eu vou pregar logo. Tava aqui, ó, trabalhando aqui. E na minha mente estava Romanos 8. Romanos 8. Aí eu ia ler só um pedacinho, mas... Irmãos, eu quero ler alguns versículos com você. Poucos. 20 só. Amém? Você fica mais uns minutinhos para ouvir essa palavra? Fé. Atitude. Fé é crer no que Deus pode fazer. E eu quero concluir essa mensagem com esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 8, versículo 18 em diante, que diz assim: leva isso para a tua vida hoje. Sabe? Deixa Romanos 8, 18 em diante marcado. Aliás, faz igual eu, irmão. Marca a Bíblia inteira, que eu já não tenho mais onde marcar. Leva para a tua vida. Romanos 8, 18 em diante diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é fé. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Isso é fé. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso é fé. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é fé, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é fé. Adore o nome dEle. Adore o nome dEle. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Comece a orar. Comece a entregar a tua vida na mão de Deus. Comece a entregar a tua vida na mão do Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, neste momento, Senhor, nós abençoamos essa igreja. Oh Deus, se tem alguém aqui fraco na fé, fortaleça em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, seja guardada no nosso coração. Que a gente viva essa palavra, Senhor, em todo o tempo. Oh Deus querido, Deus poderoso, vai tocando, vai transformando corações, vai fazendo a tua vontade neste lugar. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Oh Senhor, em nome de Jesus, trabalha na mente, no coração. Não deixa que o diabo venha tragar os seus filhos. Oh Deus, os filhos são teus, eles te pertencem. E Senhor, como nós lemos para encerrar essa mensagem, nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. E essa é a fé que temos em ti, para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus.